Tem muita empresa do agro investindo em novas lojas, investindo em campanha, em condições de pagamento e esquecendo de investir naquilo que é mais importante para o sucesso das vendas, que é em quem vende. O resultado disso são equipes desmotivadas e despreparadas, são concorrentes chegando cada vez mais e tomando os seus clientes, muitos investidores recuando e muitos gestores preocupadíssimos com o resultado que não chega, com as metas que não são batidas sequencialmente ao longo de meses e anos. Isto que está acontecendo é porque a gente precisa começar a pensar numa coisa. Coloca na sua cabeça que o problema de hoje não é o mercado. O problema é como as pessoas fazem vendas. E quem não cuidar disso e não resolver isso rápido vai realmente ficar para trás e talvez vai ter que sair do mercado. Não é isso que eu quero que aconteça com você nem com a sua empresa, então fique aqui nesse episódio e a gente vai falar muito sério sobre isso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast que traz tanto assunto importante para quem está crescendo e se desenvolvendo no agro, tantos gestores e empresários que sempre me falam que estão ouvindo o Agro é Vendas, aí muitos vendedores, muitos RTVs, ATs, pessoal da área técnica que está aqui ouvindo a gente sempre. Que bom, eu fico muito feliz de saber que a gente faz a diferença na vida de vocês e na carreira e nos negócios através desse conteúdo aqui. Então eu vou te pedir desde já, se você estiver no YouTube, clica para se inscrever no nosso canal. Se você estiver ouvindo no Spotify, clica também, tem um botãozinho ali para você seguir esse episódio, não só o episódio, né? Para curtir o episódio e seguir o canal do Agro é Vendas e até para avaliar. Avalia a gente, dá pra gente lá 5 estrelas, porque isso faz com que a gente consiga levar esse conteúdo de valor para muitas pessoas. Aqui embaixo no descritivo tem as minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu Instagram, e a gente pode continuar essa conversa por lá. Eu adoro receber mensagem de vocês, me contando o que vocês refletiram, o que o Agro é Vendas está fazendo de diferença na sua vida, na sua empresa, na sua jornada. Me manda uma mensagem lá para a gente falar sobre isso. E sem delongas, nós vamos falar desse assunto que é muito sério, tá? Eu fiz um exercício aqui, eu fiz um compilado de conversas que eu tive, principalmente com gestores comerciais, com donos de revenda, com pessoas que trabalham em concessionárias de máquina agrícola e multinacionais, pessoas que estão em cargos de gestão e que eu conversei aí nos 2 últimos meses, vamos pegar junho e julho de 2025 principalmente, tá? E realmente é preocupante o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário de muita dificuldade das empresas, de vender mesmo, de bater metas. Consequentemente, se o dinheiro não entra, se as metas não são batidas, muitas empresas param de investir ou diminuem o investimento em uma série de áreas ali dentro. Só que o que eu tenho percebido, e isso me preocupa mais ainda, aonde as empresas têm tirado o pé, aonde que ali são os primeiros lugares aonde as pessoas param de investir ou diminuem drasticamente o investimento quando a gente está falando de uma crise, de uma situação difícil, de não estar conseguindo vender e bater meta. E eu concordo que a gente precisa, quando a gente olha para a gestão, enxugar todas as formas que vão trazer problemas financeiros para a empresa, tudo aquilo que não está retornando o investimento, e aí sim tem eventos que talvez estejam sendo feitos de uma forma um pouco exagerada e que não é naquele momento de mais dificuldade que eles têm que continuar sendo feitos daquele jeito, daquela mesma forma, com talvez aquela pompa toda, todo mundo gosta, todo mundo sai de evento aí muito feliz, muito motivado, mas tem motivação, gente, que ela vai caindo muito rápido também. Não adianta fazer um churrasco, um evento enorme, cheio de brinde, de coisa linda, se você não está conseguindo no dia a dia engajar o seu cliente, trazer ele para perto, construir um relacionamento sólido. Então tem muito mais do que só esses investimentos em coisas que fazem barulho, sabe? Eu percebo que é muito do nosso meio, do agro, principalmente da área comercial, de fazer grandes coisas,
Mas não é na grandiosidade só e nesse barulho todo que a gente traz o cliente para perto e que a gente tem vendas consistentemente, consegue bater meta e faz as empresas crescerem. E talvez seja por isso que as pessoas estão com tanta dificuldade, porque as pessoas estão enxergando que vender e que, né, fazer as coisas acontecerem aí depende de investir nisso, depende de fazer campanha, de criar condição de pagamento, de fazer um auê danado. Só que eu quero te dizer que, no fim das contas, o problema dessas pessoas é de achar que vender é sobre olhar para o produto e olhar para o barulho. Eu quero te dizer que o que eu sei que gera resultado e resultado contínuo, um resultado que não é só pontual, não é só vender naquele momento, mas é continuamente, mês a mês, ano a ano, continuar crescendo e batendo meta, são outras coisas. E eu vou trazer aqui, logo no começo, então, para a gente conversar, algumas dessas pontuações que eu fiz dessas últimas conversas que eu tive com gestores do agro, e em seguida eu quero te mostrar o caminho, a solução, a forma de resolver esses problemas todos. Vamos começar aqui pensando em redução de margem. O grande problema quando a gente fala com vendedores e quando a gente fala muitas vezes até com gestores comerciais é assim, a gente está vendendo um produto aqui e a concorrência também está vendendo e aí o produtor ou a loja ou quem for reclama para você, o seu cliente reclama que o seu produto está mais caro. Quando tem uma situação assim, eu já vou até levantar um outro problema aqui que tem nisso, tá? Da quantidade de gente que só reclama junto com o cliente do preço do produto e que não está sabendo argumentar, não sabe se posicionar. E aí, junto com esse problema grande aí de margens que estão ficando cada vez mais estreitas, por outras N situações também de mercado, né? Mas disso aí, dessa situação de pressão porque tem muita concorrência e aí tem que abaixar o preço. Junto com isso, a gente está com uma leva de vendedor no mercado. Eu não estou falando, tá, sobre geração. Eu não estou dizendo sobre idade das pessoas. Eu estou falando sobre mentalidade, porque tem muita gente que está no mercado há muitos anos e tem aquele mesmo cabecinha fechada, aquele mesmo pensamento da vida inteira, achando que porque o cliente sempre comprou de você, ele vai sempre comprar e não movimenta nada para fazer isso acontecer. Não se diferencia, não busca estudar, não faz nada, só tá ali achando que porque sempre foi assim, vai continuar assim, e esse é o grande problema que você vai ter na sua vida. Quem tá aí muito encostado, muito na zona de conforto, ou quem não quer fazer um esforço, e aí sim, tem pessoas muito novas no mercado que estão entrando desse jeito, então eu não tô falando de geração, eu tô falando de diferença de mentalidade, tá? Que a gente tem realmente, a gente tem muito vendedor que tem essa mentalidade antiga ou que seja mais nova aí, mas que não tá voltada para fazer de uma forma diferente, para fazer um esforço inteligente, tá rodando o campo, tá se esforçando, se estrepando aí no dia a dia, mas não tá conseguindo ter resultado porque não tá trabalhando, desculpa dizer, tá? Não tá trabalhando com a cabeça, tá trabalhando com o braço, tá trabalhando com o corpo, tá aí se desdobrando para bater estrada para cima e para baixo e bater porteira, mas não tá trabalhando com a cabeça. A quantidade de vendedores, gente, que a gente fala sobre fazer um planejamento de vendas e a pessoa não quer, ela acha que está gastando o tempo dela, ela acha que CRM é para a empresa vigiar ela acha que montar uma planilha para encher um relatório, que sentar no final do dia para fazer um trabalho desse, que pegar a segunda-feira como um dia de planejamento ou uma parte do dia para reunião, para planejamento, isso muito gestor também pensa assim, isso é perda de tempo. E olha que absurdo a gente não conseguir ter pessoas que trabalham realmente de uma forma mais certa, mais inteligente, ao invés de ficarem aí só fazendo do jeito que fazia antes, porque o que fazia antes já não está dando resultado, não é mesmo? Então a gente precisa mudar. Então a gente tem muito problema em relação a vendas de fato, delas serem concretizadas, né? Margem muito pequena, a gente tem realmente metas que não estão sendo batidas sucessivamente, a gente tem essa leva de gente que não está querendo fazer esforço diferente do que fazia ou diferente do que está fazendo agora no momento, tem um rodízio, um turnover muito grande
de vendedores nas lojas e de pessoas trabalhando de forma geral dentro das revendas. Isso está acontecendo demais, porque a pessoa que não está satisfeita com aqui, ela pinga ali, ela pinga lá, e ela não para buscando algo que nem ela sabe o que é. Nas nossas mentorias aqui, inclusive, uma coisa que eu falo muito com as pessoas, a gente não incentiva as pessoas a mudarem de empresa, a não ser que seja uma decisão da pessoa e que realmente ela tenha uma outra oportunidade, ou que realmente aquele ambiente que ela está ali está prejudicando o crescimento dela, porque na grande parte das vezes, o que as pessoas hoje no agro, no mercado, estão precisando é mudar de atitude para então serem reconhecidas. É fazer de uma forma diferente para ter resultado, para a empresa enxergar elas, para se posicionar, né? Quanta gente chega aqui preocupada, falando assim, Miriam, eu trabalho muito, todo mundo fala bem do meu trabalho, meus clientes, mas a empresa não me reconhece. Será que é só a empresa que não está te reconhecendo? E eu tô falando isso por uma pessoa que já passou por isso, tá, gente? De fazer o meu máximo, de, assim, me esforçar o máximo possível e realmente me doar inteira para um negócio e não ser reconhecida. Mas por quê? Porque tinha o outro lado das pessoas que tinham dificuldade de acompanhar, de estar junto comigo, de saber o que eu estava precisando e o que eu estava fazendo. Tinha esse lado, mas tinha o meu lado de dificuldade de me posicionar, de achar que as pessoas que tinham que vir até a mim para mostrar isso. Então, tá faltando atitude, tá faltando um comportamento mais profissional das pessoas no mercado, e isso de forma geral, em todos os lugares que eu vou, tem pessoas procurando desesperadamente, né? Procurando assim, Mira, se você souber um dia, me fala. Não, Mira, pelo amor de Deus, eu preciso contratar gente. Eu não acho pessoas boas, eu não estou conseguindo contratar. E vendedores e também gestores comerciais. Tem muita empresa procurando e precisando de bons gerentes e não estão conseguindo encontrar. Isso é geral, né? Falta de preparo das pessoas em relação à área comercial, falta de preparo do gestor em relação às pessoas, em como conduzir pessoas e não só como conduzir o processo comercial, falta de atitude de muita gente desde quando entra no mercado, e aí isso vai passando aí ao longo dos anos, está tudo bem, a pessoa acha que está tudo certo, até que ela percebe que chega num ponto que não é mais sustentável, que ela não está conseguindo ficar dentro de uma empresa ou que ela não está conseguindo os resultados que ela deveria ter, e aí vem um monte de situação de estresse, de ansiedade por causa de tudo isso que está acontecendo, só que as pessoas, ao invés de resolverem isso também, de olharem para elas, de cuidar de si, estão cada vez mais olhando só para a necessidade de trabalhar. E de novo, aquele esforço que é muito mais físico e é um esforço mental, mas no sentido, sabe, de cansaço mental, de exaustão que isso gera, e muito menos um esforço inteligente para cuidar de si, para se desenvolver, para fazer o bem feito, a parte toda de estratégia de planejamento, e aí sim conseguir ter boas ações, conseguir organizar a agenda da semana. O seu problema, deixa eu te falar uma coisa, o seu problema, seja você vendedor, gestor comercial, dono de uma revenda, de uma empresa, o que for, seu problema com gestão do tempo não é porque você faz muita coisa, é porque você está totalmente desorganizado. E a raiz, a razão lá atrás para isso, para essa falta de organização, está muito mais relacionada ao quanto que você não senta para fazer um planejamento, o quanto que você não olha para os dados, para números, quanto que você não traz esses números para dentro da empresa, para depois você conseguir analisar e tomar boas decisões. As pessoas estão fazendo venda só achando que tem que ir lá e conversar, que tem que agir. Venda, gente, ela é muito sobre atitude, com certeza. Mas qualquer atitude, ela não vai surtir efeito, ou não vai surtir tanto efeito como deveria e poderia ter se ela estiver sozinha. Porque só sair de rompante aí, oferecendo produto para todo mundo e conversando com um monte de gente, isso não resolve, já não está resolvendo, vocês não estão vendo? O que resolve é você saber o que você está fazendo, para onde que você está indo, para qual perfil de cliente que você oferece, em qual região é mais estratégico, aonde tem potencial para você crescer com o seu negócio. Não é simplesmente sair à torta e à direito fazendo as coisas, sabe? Então, essa alta complexidade que a gente está vivendo de cenário, de mercado, com um monte de problema que inclusive hoje em dia a gente está vivendo,
Hoje aqui que eu tô gravando esse episódio do Agrovendas, tá acontecendo um monte de coisa, inclusive relacionada à política, a relações aí internacionais que vão afetar e já estão trazendo problemas para o nosso país. Então, imagina com esse cenário complexo do jeito que a gente tem, mundial, o nosso cenário complexo dentro do país já com efeitos climáticos que impactam também, além de tudo que pode acontecer externo. O clima também afeta muito o que a gente está fazendo aqui no agro. Então, são tantos pontos, é uma complexidade tão grande que junta isso com a falta de preparo das pessoas, até para lidar com essas situações diferentes, até, sabe, emocionalmente, falta de preparo emocional para lidar com cada vez mais situações complexas e diversas e repentinas, que a gente chega num ponto que a gente precisa agir de uma forma diferente, se a gente não quiser parar. Eu não imagino que o seu desejo de verdade seja parar, seja desistir, chutar o balde, desanimar. Talvez o seu desejo, na verdade, nem seja mudar de empresa, fechar o negócio, sei lá. O seu desejo é que as coisas se resolvam de uma forma um pouco mais fácil do que hoje estão demandando de você. E eu entendo que isso está acontecendo com muitas pessoas. E eu ouvi de muitas pessoas nos últimos meses, de muitos gestores, também de muitos vendedores, o quanto que está exaustivo continuar do jeito que está. E graças a Deus existem soluções, existem portas se abrindo para as pessoas que estão agindo diferente. É sobre isso que eu quero falar com você. Quando a gente pensa em agronegócio, e aí eu converso também com outros setores, com empresários de outras áreas, olha que curioso. Lógico que problema a gente tem em todo lugar, tá? Mas o jeito que a gente trabalha no agro, em muitos setores aqui dentro e em muitos aspectos, muitas áreas dentro das empresas, a gente é muito júnior. A gente é muito básico e às vezes nem o básico, nem um arroz com feijão as pessoas estão fazendo. Olha que oportunidade que existe para as pessoas e para as empresas que fizerem o básico, o arroz com feijão. Já existe uma oportunidade muito grande delas se diferenciarem no mercado e delas conseguirem se diferenciar e destacar também com os clientes, porque o básico não está sendo feito. O atendimento com atenção e com cuidado com o cliente não está sendo feito. Um relacionamento construído também com estratégia e verdade, né? Os dois juntos. É que as pessoas só constroem relacionamento de forma muito, assim, sabe, natural, do jeito que fazia a vida inteira e pronto. Não é assim mais, gente. Tem que trazer estratégia junto com essa verdade, junto com essa amizade que você foi criando com o seu cliente. Também tem que ter estratégia para você saber quanto tempo que você passa com cada cliente, saber que se você não vai visitar um cliente numa determinada semana ou quinzena ou o que for, que você precisa mandar mensagem para ele de todo jeito, porque tem outras pessoas chegando lá. Ele não vai ficar lá parado esperando porque você vai chegar depois. Às vezes vai passar uma pessoa na frente, chega lá antes de você e ela fecha, porque ela naquele momento foi mais persuasiva ou porque ela chegou num timing certo que o seu cliente resolveu comprar. Então, entende que não dá mais para a gente trabalhar do jeito que fazia antes e entende que é muito mais simples do que parece ser para a gente resolver todos esses problemas que a gente está enfrentando no agro, todas essas metas não batidas, todas essas empresas aí com problemada aí de não conseguir vender, às vezes até de inadimplência, tá? Porque às vezes falta muito de organizar critérios e de organizar, preparar a equipe para lidar com isso. Então, assim, tem muita coisa que parece que é externa, que parece que é o mercado, que parece que é a política, que parece que é outra coisa lá de fora, mas que no fundo, o problema maior tá aí na sua mão. É com você e que bom, porque é muito mais fácil de resolver do que se fosse um problema lá de fora, externo, que a gente não tivesse controle. Existe muito mais forma de controlar sim. E é isso que eu quero te mostrar.
o que a gente pode fazer para a gente virar o jogo e para a gente girar os ponteiros das empresas? O que eu tenho percebido? Todas as vezes que uma empresa decide que ela não vai investir em capacitação da equipe, porque aquele ano está difícil, porque está sem recurso para isso, o que essa empresa está fazendo? Ela está dando um tiro no pé. Ela está deixando de investir naquilo que poderia gerar resultado para ela. E aí ela vai continuar investindo em outras tantas coisas que não são tão importantes e que não geram resultado. Tem um livro muito interessante que eu li há pouco tempo, acho que foi ano passado, e eu dei ele até de presente para um cliente meu na época. Um livro bem fininho, chama Dobre Seus Lucros. Nesse livro tem ali ideias, inclusive, que dão, parece que um tapa na cara da gente, às vezes, ali de cada capítulo, sabe? Que vão trazendo situações diferentes do que a gente precisa fazer quando a gente está numa situação difícil e até quando não está, né? Para fazer gestão melhor das empresas. E eu lembro que um ponto muito importante para mim que ficou desse livro é que a gente precisa saber o que é estratégico para o tempo de um gestor ser empregado ali naquilo e para o tempo de um vendedor também, para qualquer pessoa, né? Eu falo gestor porque é o principal aqui, mas toda a equipe comercial, e eu ensino isso para as pessoas também quando eu dou treinamento de vendas, quando a gente fala sobre gestão do tempo principalmente, né? Coloca o seu tempo e, gestor, coloque o dinheiro da sua empresa, invista naquilo que vai gerar resultado, vai gerar lucro, vai voltar com um resultado muito grande para a sua empresa. E hoje não conheço, não existe uma outra forma melhor de voltar um investimento para a sua empresa do que você investir em capacitação da sua equipe. E capacitação, gente, assim, não é pontual, não é fazer um evento no ano, não é ficar só treinando portfólio, igual fica todo mundo aí só treinando portfólio e fala que fez treinamento de vendas, na verdade está aprendendo a vender aquele produto específico, né? É posicionamento de produto, não é sobre ensinar processo de venda, sabe? E aí o treinamento pontual, às vezes é uma grana realmente investida que não volta, dependendo de como é feito e aonde é feito o investimento também em treinamento, em capacitação. Infelizmente, eu escuto um monte de gente falar, Miriam, a gente fez treinamento lá com tal lugar, tal empresa, tal pessoa, mas a gente viu que não foi muito o que a gente precisava, e aí a gente assim, desanima de investir. Eu concordo, eu sei, eu conheço empresas e pessoas que estão fazendo treinamento no agro que às vezes não conhecem tanto da nossa realidade ou que estão ensinando só aquele troço muito antigo lá de novo, que não, né, de novo, deixa eu falar, não faz efeito mais, não é assim, não é isso que funciona. Mas também tem esse efeito do treinamento pontual. Há poucos episódios para trás eu falei sobre dopamina e ocitocina. Vou deixar como referência aqui nesse episódio para você depois pegar esse conceito lá. Daquilo que às vezes um treinamento pontual, uma vez no ano, uma vez a cada não sei quanto tempo, ele traz motivação, ele traz animação, mas ele também traz talvez um excesso de informação ao mesmo tempo que as pessoas não vão processar e não vão continuar depois. Ele traz muita vontade de fazer naquela hora, mas a pessoa vai no outro dia começar a trabalhar e tem um monte de pepino para resolver, e tem um monte de cliente chamando, pedindo ajuda, os outros clientes lá que estão enchendo o saco, que estão só dando trabalho, e mais um gestor que está pressionando e não sei o quê. A pessoa volta para a realidade dela, gente. Se não houver um cuidado maior com acompanhamento, com algo que seja continuado, educação não é algo que a gente faz pontual, a gente tem que fazer continuada. Então, os resultados que eu tenho enxergado maiores, inclusive em todo tipo de projeto que a gente atende na MX, tá? A gente faz palestra, a gente faz alguns treinamentos também em empresa, treinamento de 8 horas, de 12 horas, e a gente começou a oferecer, já tem algum bom tempo, um trabalho mais continuado para as empresas. Isso gera muito mais resultado do que você ir lá fazer um treinamento só. É aos poucos levar informação, acompanhar. E mais, digo mais, tá? Hoje, o que a gente tem aqui na MX e que tem mais gerado resultado para as pessoas são os nossos programas de mentoria e da plataforma que a gente tem de educação. E eu vou até te explicar um pouco sobre isso, não só pelo contexto aqui desse tema, desse episódio de hoje, mas porque
eu sinto que as pessoas não compreendem. Quando eu falo isso numa reunião com um gestor e eu estou apresentando o projeto da nossa plataforma, aí parece que a pessoa faz assim, ó, meu Deus, clareou aqui tudo para mim, entendi o que eu tenho que fazer agora, sabe? E aí eu quero que você saiba também a respeito disso. A gente já entendeu que é com um trabalho continuado, onde a gente vai ali trazendo aos poucos informação e as pessoas vão implementando. Outra situação importante para que exista resultado de fato gerado é que nessa continuidade a gente consegue passar exercício prático e a pessoa executar e trazer de volta. Então a gente aqui não tem um programa daqueles que eu vou lá e só faço, mas eu não posso perguntar a ninguém. Até existe possibilidade futura, tá, de ter isso, mas assim, o que a gente tem feito hoje e que mais gera resultado para as pessoas e para as empresas que contratam é trazer a pessoa para passar 1 ano com a gente. 1 ano fazendo treinamento online, participando das mentorias, tendo aula ali todo mês ao vivo, oportunidade de perguntar. Sabe por quê? Porque eu já entendi uma outra coisa. Às vezes as pessoas não estão conseguindo crescer e se desenvolver, não é só por falta de conhecimento técnico. Conhecimento técnico é extremamente importante. E conhecer o processo de venda, gente, é extremamente importante para as empresas. Mas para muita gente está faltando sentir segurança. Se sentir seguro, perceber que tem como perguntar na hora que precisar, ter aonde recorrer, ter direcionamento passo a passo mostrado na hora que ela tem dúvidas sobre qualquer coisa no dia a dia dela, sabe? E é isso que a gente faz aqui. A gente tem um orgulho muito grande de ter passado anos fazendo projetos de mentoria de diferentes modelos, ter feito durante anos treinamento dentro das empresas e agora, em 2025, mais precisamente essa semana que esse episódio aqui está chegando no ar, está chegando aqui para você, a gente está lançando de fato a nossa plataforma nova. A MX Treinamentos sempre cresceu assim, ó, até o nome, né, MX Treinamentos, ela veio para ser um negócio de educação no agronegócio. Eu apresento a MX em todos os lugares dessa forma, eu falo, eu tenho um negócio de educação no agronegócio e agora a gente de fato tem uma plataforma de educação para o nosso negócio de educação cada vez ter mais força naquilo que a gente nasceu para fazer, que é levar informação para as pessoas, informação prática, informação que te ajuda no seu dia a dia, e você que está aqui no AgroVendas e que já leva para ação, já coloca em prática aquilo que a gente está falando aqui no podcast, aquilo que às vezes é uma entrevista ou é uma fala minha aqui sozinha, e você já tem resultado, você imagina acessando uma plataforma onde você pode se capacitar em vendas, em comunicação, trabalhar seu desenvolvimento pessoal, ser orientado. A gente monta um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para cada aluno, seja vendedor, seja alguém da área técnica, seja um gestor que entra. A gente desenvolve um PDI, a gente direciona. Na mentoria de gestores, a gente tem direcionado os negócios, estratégia de gestão, estratégia comercial, a gente tem direcionado as pessoas para elas saberem que existem caminhos, existem respostas para todo tipo de problema que existe hoje no agro, só que a gente precisa estar em ambientes que permitam isso. E hoje, de verdade, o investimento que as pessoas fazem para um programa desse aqui com a gente, ele se paga muito rápido, muito rápido. E empresa que está colocando aqui gestores e vendedores, e eu inclusive recomendo, tá? Que traga vendedores e gestores também, cada um vai para um programa aqui de mentoria separado, cada um vai consumir conteúdos diferentes dentro da nossa plataforma, mas capacite a equipe como um todo, sabe por quê? Senão a gente começa a gerar uma diferença muito grande entre o gestor, que está gerando muita consciência, aprendendo muita coisa às vezes aqui, e aí a equipe está lá parada ainda no tempo, sabe? Então, o vendedor também, né? Imagina capacitar toda essa equipe comercial, e eu sei que tem empresa que olha para isso e fala assim, eu preciso capacitar meu time comercial. E aí capacita a equipe comercial e o gestor tá aqui, ó, entendendo mais ou menos, e olhe lá disso aqui que os vendedores estão aprendendo, não dá também. Então, os melhores resultados têm sido gerados quando a gente consegue colocar a equipe dentro dos nossos programas aqui de treinamento, de mentoria, e passar com a gente pelo menos 1 ano. Por que pelo menos 1 ano? Porque quem estava na mentoria de vendas muitas vezes renova para continuar mais 1 ano ou sobe para a mentoria de gestores. Quem está na mentoria de gestores
vai às vezes para um outro tipo de programa de projeto com a gente ou continua na mentoria de gestores, renova para mais um ano. E a gente só tem esse resultado de renovação e de tantas pessoas indicando mais pessoas para virem conhecer o que a gente faz aqui, porque a gente entrega resultado. Então, se até agora, por acaso, você já investiu de outras formas em outros treinamentos pontuais, às vezes treinamento pontual até comigo, tá? Porque, sinceramente, eu falo, eu aviso, olha, o treinamento pontual não vai te entregar talvez isso aí que você está esperando, né? Vem às vezes gestor, dono de empresa falando, não, eu quero me mudar completamente o jeito que as pessoas trabalham. Eu falo, então, não é pontualmente. Mas se você já investiu às vezes em outros projetos, traz para cá pra gente conversar, sabe? Dá essa chance pra gente te mostrar e dá essa chance para você de investir em um projeto diferente de tudo que você já fez até hoje. Eu te garanto que os resultados vão mudar completamente, sabe por quê? Porque esse ambiente que a gente traz aqui para os nossos alunos, essa troca de informação e de experiência entre eles e o quanto que a gente direciona, eu e outros mentores, né? Falo sempre no plural porque tem muitos mentores convidados aqui que vêm trazer informação para a gente. O que a gente faz, na verdade, é uma grande mudança de mentalidade. E a partir dessa grande mudança de mentalidade, a gente também gera mais consciência das pessoas sobre como agir, sobre estudar mais, sobre planejar mais, sobre agir com mais inteligência para ter mais resultado. E aí sim, a gente gera muito impacto e muito resultado em vendas e no crescimento dos negócios. Se para você parece que já chegou ali na reta final de última linha, de não ter mais solução, eu te garanto que existe solução. E é investindo em capacitação continuada com a sua equipe ou você mesmo investindo em você que os resultados vão chegar e que todos esses problemas que parecem que são externos, parecem que são do mercado, na verdade você vai começar a enxergar a como lidar com eles e trabalhar para que você tenha não só mais performance, tá? Mas qualidade de vida também. E é o trabalho que a gente faz aqui na MX. A gente mostra para as pessoas na prática e no resultado ali que não precisa escolher um dos dois. Performance e qualidade de vida podem caminhar juntos e a gente tanto direciona e incentiva, né? Mas a gente também acompanha cada aluno nessa jornada e cada empresário. Então, o meu convite para você aqui hoje é para você repensar na forma como você está conduzindo dentro da sua empresa ou dentro da sua vida essa sua relação com capacitação, com educação e, mais do que tudo, eu quero te convidar para conhecer a plataforma nova da MX. Me manda uma mensagem aqui no link que está no descritivo desse episódio para a gente conversar sobre isso. Eu quero muito te ajudar a achar soluções e a continuar crescendo nos próximos anos. Eu espero que você tenha muito sucesso e muito resultado a partir dessa conversa aqui de hoje. Leva isso para dentro da sua empresa, conversa isso lá. Eu espero muito ver você aqui nos nossos programas de mentoria e eu te vejo, quem sabe, por aí, fora da porteira.